Olá, mais uma vez, bem-vindos para o meu canal, para continuarmos o nosso estudo do livro do Gênesis. Já estamos no capítulo 26 de Gênesis. Que bom que você tem perseverado, que bom que você tem gostado desse estudo e tenho certeza que você tem divulgado para as demais pessoas, para que mais e mais pessoas possam estudar a Sagrada Escritura de maneira séria, ao mesmo tempo simples, sem muita complicação, para podermos compreender a palavra de Deus. Não só ficarmos lendo de forma fundamentalista, mas estudando o texto e o seu contexto. Esse é muito importante para podermos aprender de fato sobre a Sagrada Escritura e extrair dela a mensagem de Deus, que é o fundamental da Sagrada Escritura, ok? Então, se você já se preparou, acredito que sim, né? Com a Bíblia na mão, com sua caneta também, para anotações, vamos iniciar então o capítulo 26 de Gênesis, que vai do versículo 1 até o 35. Um versículo a mais do capítulo anterior, se vocês se recordam bem. É só olhar também na Bíblia de vocês. Então, podemos iniciar? Vamos lá? Vamos começar o estudo, então, do capítulo 26 de Gênesis. Vamos para a leitura, tranquilamente, pausadamente, devagar, para podermos depois estudar e compreender o texto, ok? Vamos lá, então? Vamos para a leitura do capítulo 26. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. E Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico. Habita nela, eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua posteridade que darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu. Lhe darei todas estas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaque ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região o interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia-lhes que era sua irmã. Pois respondendo, é minha mulher, temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E como sua estada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaque que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe: É evidente que é tua mulher. E como dizias tu que era tua irmã? Por quê? Respondeu Isaque. Eu temia que me matassem por causa dela. Abimeleque replicou: Que nos fizeste? Um pouco mais, e alguém do povo teria abusado de tua mulher.
e terias atraído o pecado sobre nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. Isaque semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava, e este homem cresceu, e seus bens foram aumentando cada vez mais. Tornou-se extremamente rico, possuía rebanhos de ovelhas e de bois, e numerosos escravos. E os filisteus o invejavam. Por isso, entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe: Aparta-te de nós, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. Partiu Isaque e, tendo levantado seu acampamento no vale de Gerara, habitou ali. Abriu de novo os poços cavados outrora no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale, e encontraram ali uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Isaque chamou então a esse poço Ezeque, porque lhe o tinham contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu outra disputa, e por isso pôs-lhe o nome de Sitena. Partindo em seguida, dali, abriu outro poço, sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Reobote. Porque agora, disse ele, o Senhor nos pôs ao largo e prosperamos na terra. Dali Isaque subiu a Bersabeia. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Isaque construiu um altar nesse lugar e invocou o nome do Senhor. Levantou depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Abimeleque veio de Gerara procurá-lo com Ocasate, seu amigo, e Ficol, general do seu exército. Isaque disse: Por que me procurais? Já que me detestais e me expulsastes do meio de vós? Eles responderam: Nós vimos que o Senhor está contigo e pensamos: haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer aliança contigo. Jura que não nos faças nenhum mal, assim como também nós não tocamos em nada do que é teu e só te temos feito bem, deixando-te partir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor.
Isaque preparou-lhes um banquete e eles comeram e beberam. No dia seguinte, pela manhã, fizeram mutuamente os seus juramentos. Isaque despediu-os em seguida e eles afastaram-se dele em paz. Nesse mesmo dia, os escravos de Isaque vieram dar-lhe notícias do poço que estavam cavando. Encontramos água, disseram eles. Ele pôs a esse poço o nome de Seba, de onde vem o nome de Bersabeia, nome que a cidade conserva até o dia de hoje. Esaú, com a idade de 40 anos, tomou por mulheres Judite, filha de Beeri, o Iteu, e Basemate, filha de Elon, o Iteu. Elas foram um motivo de desgosto para Isaque e Rebeca. Muito bem, aqui nós encerramos a leitura do capítulo 26 do livro do Gênesis. Agora vamos ao estudo deste capítulo. O que o texto nos diz? O capítulo 26 começa recordando a mesma situação vivida por Abraão, por causa de uma seca. Vocês recordam disso. Abraão passou pela mesma situação que Isaque está passando. Uma seca na região onde ele está. Abraão teve que viajar para o Egito, mentir a respeito do seu relacionamento com Sara, para garantir sua segurança. Gênesis 12, versículo 12. É só conferir lá, voltando um pouco mais atrás, ok? A mesma situação acontece com o segundo patriarca, Isaque. Só que aqui neste relato, lhe é dito expressamente para não sair do país, não viajar para o Egito. Notem bem isso. Está no versículo 2, onde o Senhor lhe aparece e diz: não desças ao Egito. Abraão foi, Isaque é para não ir ao Egito, ok? Mas o que isso significa? Por que Isaque não deve ir para o Egito? Significa que esta ordem para Isaque de não sair do país onde se encontra, o texto sagrado ratifica as promessas feitas por Deus. É para ratificar as promessas feitas por Deus. Confiram no versículo de 2 a 4, onde está específico a promessa neste capítulo 26 que lemos. Tá? Tem outro detalhe interessante, importante, que a atitude divina de favorecer Isaque é devida à fé e à obediência de Abraão. Está bem claro aqui também no versículo 5 que lemos, né? A atitude divina de favorecer Isaque é devida à fé e à obediência de seu pai Abraão. Ok? Até aqui, tudo bem? Dando continuidade. Aparece também aqui neste capítulo Abimeleque, o mesmo do capítulo 20. Homem temente a Deus, respeitoso com os que acreditam no Deus desses seminômades que habitam seu território. Abraão, Isaque são seminômades que habitam o seu território, o território de Abimeleque. E Abimeleque é totalmente respeitoso a este povo
e temente a Deus também. Ok? Na segunda parte do capítulo, a escavação de poços é o centro da leitura, podemos dizer assim. Mais uma vez, repete-se a mesma mentira de Abraão no Egito. Gênesis 20, versículos de 2 a 18. E em Gerara, no capítulo 26 que lemos, versículos de 7 a 11. Tá? O texto nos mostra que tanto o pai quanto o filho estão interessados em salvar as próprias vidas, sem se importar de fato com a vida de suas mulheres. Tanto Abraão não está tão preocupado assim com Sara, quanto Isaac não está preocupado com a vida de Rebeca. O texto nos deixa claro isso, na leitura que fazemos, ok? Fica evidente que nesta atitude enganosa, o único beneficiado é o homem. A vida de Sara e Rebeca ficam expostas, sem que isso pareça importar tanto para Abraão quanto para Isaque. Neste procedimento tortuoso dos pilares da fé e da religião dos israelitas, o texto nos mostra a mão de Deus que continua guiando prodigiosamente a história. Apesar do comportamento tortuoso dos patriarcas, Abraão e Isaque, que são os pilares da fé, tanto da nossa fé cristã, quanto da religião israelita. É um comportamento tortuoso, é um comportamento dúbio. Mas o texto mostra que, apesar de tudo isso, Deus é que continua guiando a história do povo. Muito importante notar isso, que o pecado dos patriarcas, os desvios de conduta dos patriarcas, não interferem na condução da história que é guiada por Deus. Isso é muito importante para refletirmos no texto sagrado, ok? Por isso o texto não esconde, o texto sempre vai expor os desvios de condutas dos escolhidos de Deus, para mostrar que, apesar de tudo isso, Deus é que continua no comando da história. Certo? Tudo bem até aí? Continuando. Os incidentes e os diálogos entre Abimeleque e Isaque refletem, aqui no texto, as lutas cotidianas seculares no sentido de defender um pedaço de terra e a possibilidade de tê-la irrigada para o cultivo ou para o gado. Então é uma luta constante, cotidiana, comum naquela região, na região do povo da Bíblia, daquela época. Tá? A luta por terra e por terra irrigada para a plantação e para o gado. Terra e água, dois elementos vitais em todo o pensamento bíblico. São vitais. No penúltimo versículo, temos a menção de Esaú, o qual prepara sua futura rejeição em Gênesis 27, 46, que nós vamos estudar em seguida. Por que a rejeição? Lembram-se de não misturar raças lá atrás? Então, mas isso é um assunto para o capítulo 27, para o próximo capítulo. Bem, aqui nós temos o que o texto está dizendo para nós. O que o texto está mostrando para nós?
né, os incidentes, os caminhos tortuosos de Isaac, igual do seu pai Abraão, as mentiras contadas pelos patriarcas para preservar a própria vida, sem muito se importar com a vida de suas respectivas esposas, e também, apesar de tudo isso, desses desvios de conduta dos escolhidos de Deus, a mão de Deus que continua conduzindo a história. Isso é o que o capítulo 26 mostra para nós. Qual é a mensagem do texto para nós? No versículo 5, diz assim, ou melhor, vamos ler o versículo 4 anterior. Diante da promessa que Deus vai ratificando a Isaque, Deus diz assim, multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu. Lhe darei todas estas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra. Um sentido universal da bênção, para todas as nações, né? Porque Abraão obedeceu a minha voz e observou os meus mandamentos, meus preceitos e minhas leis. Então, qual é a mensagem desse texto para nós? A fé e a obediência na voz de Deus e de seus mandamentos faz com que a promessa se realiza na vida do crente, na vida daquele que crê, certo? Porém, não é de maneira fácil que isso acontece. Não é num passe de mágicas que a realização da promessa acontece na vida de quem crê. Há todo um processo de discernimento por parte de quem crê dentro da realidade em que se vive, dentro do contexto histórico que se vive. É ali que a promessa de Deus vai acontecer, mas há um processo de discernimento, muita luta e perseverança da parte do crente. É sempre uma ação recíproca. Deus promete e Deus cumpre o que ele promete, mas a parte daquele que crê é correr atrás. Aqui diz também que Isaque semeou naquela terra e colheu o cêntuplo da sua colheita no mesmo ano. O que ele fez? Semeou, ele trabalhou a terra. Ele não ficou sentado esperando que caísse tudo do céu. Então aí está o segredo para que a promessa de Deus se realize. O trabalho do homem, a fé, a confiança e a esperança em Deus, a obediência na sua voz, a observância e a prática dos seus mandamentos, isso tudo em conjunto faz com que a bênção aconteça. Muito importante notar isso, porque senão nós corremos o risco de ler com uma visão romântica demais a palavra de Deus. Uma visão romântica que parece mais um conto de fadas, e a palavra de Deus não é um conto de fadas. A palavra de Deus é Deus agindo na vida do povo, no cotidiano do povo, no meio das contendas, no meio das dificuldades, no meio de desvios, muitas vezes é ali que Deus está agindo. Deus caminha na realidade de cada povo. A promessa que nós esperamos ver realizada na nossa vida, porque cremos, também é fruto de luta, é fruto de trabalho. Se Isaque não tivesse semeado, ele não teria colhido o cêntuplo. Teve um esforço da parte de Isaque.
Isso é para mostrar que quem crê não fica sentado esperando, mas quem crê coloca a mão na massa. Quem crê faz a sua parte, o resto é com Deus. Semear é a função do homem. Dar a colheita, abençoar a colheita, com água, com chuva, é parte de Deus. Não depende do homem. Então é um trabalho conjunto. Esta é a mensagem do capítulo 26 para nós. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham apreciado esse estudo. Se você gostou, compartilhe, divulgue, deixe um joinha no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Aos inscritos, muito obrigado pela perseverança e continuemos. Vamos nos preparar para o capítulo 27, que é a bênção dada a Jacó por Isaque, em lugar do seu filho Esaú. Toda aquela trama desde o nascimento que nós vimos, ok? Até lá, até o próximo encontro. Um abraço a todos.